E se eu disser para quem está escutando a gente que as guerras mais sangrentas da literatura fantástica moderna não foram travadas por anéis mágicos ou contra grandes senhores do escuro, Uhum. mas sim por, tipo, políticas de imigração, ressentimento de classes e táticas super agressivas de relações públicas? Pois é, muda tudo, né? Muda completamente. Geralmente, quando a gente pensa em fantasia clássica, existe meio que uma expectativa de pureza, sabe? Tem o dragão aterrorizante, o cavaleiro de armadura brilhante. O bem de um lado, o mal do outro. Exato, a linha é incrivelmente clara. Mas quando entramos nesse universo específico criado pelo George R. R. Martin, nossa, a armadura tá suja de lama e o cavaleiro tá, muito provavelmente, fechando um acordo corrupto nos bastidores para garantir um monopólio comercial. É o fim absoluto daquela visão, tipo, binária e super nostálgica do mundo, né? O Martin joga a gente num lamaçal político onde a fantasia atua só como um verniz para as disputas mais mundanas e cruéis que se possa imaginar. Com certeza. E é exatamente essa a nossa missão na imersão de hoje. Vamos desconstruir as engrenagens complexas desse universo. E temos fontes incríveis para isso, viu? Sim, temos um material muito rico. Temos um artigo detalhando toda a linha do tempo de House of the Dragon, uma transcrição de um vídeo bem profundo sobre a primeira rebelião Blackfire e, coroando a nossa análise, uma tese de doutorado genial. Ela investiga as raízes da magia nórdica medieval na construção da personagem da Melisandre. Essa tese é fantástica. Impressionante. Então o objetivo não é só recontar quem esfaqueou quem em Westeros, sabe? Mas entender como o Martin utiliza a história medieval real, a xenofobia estrutural e essas antigas práticas místicas. Tipo as sagas irlandesas, né? Isso, como ele usa tudo isso para construir uma narrativa onde a fantasia é, na verdade, uma ferramenta brutal de poder político. É muito fascinante ver como a fantasia moderna evoluiu de simples contos de fadas para essas tramas políticas tão densas que espelham os nossos próprios defeitos humanos. Uhum. E para entender essa mecânica toda, a gente precisa começar olhando para o próprio tabuleiro dinástico de Westeros, sabe? E entender a fundação principal do poder deles, que é o monopólio da violência. O famoso monopólio da violência do Estado. Exato. Então, durante muito tempo, a Casa Targaryen governou sem grandes contestações. O auge dessa estabilidade aconteceu ali por volta do ano 103 depois da conquista, com o Viserys I, e durou até ali por 129. Havia paz, havia prosperidade e, o mais importante de tudo, havia dragões. Certo. Mas assim, vamos concordar que dragões não são apenas animais de estimação exóticos ou montarias glorificadas, né? Ah, de jeito nenhum. Eles são, para todos os efeitos práticos, o equivalente medieval a armas de destruição em massa. Se uma família tem dezenas de bombas atômicas voadoras e todo o resto do continente tem só, sei lá, cavalos e lanças, A diplomacia fica muito mais fácil. muito mais fácil. O respeito não vem da admiração, vem do terror absoluto. São instantânea. Só que essa paz ruiu com a morte do Viserys I, né? O que se seguiu foi uma guerra civil devastadora que a gente conhece como a Dança dos Dragões, travada entre a Rhaenyra e a Alicent. E a consequência mais brutal desse conflito não foi só a perda de vidas humanas. Foi o fim dos dragões. Exato, a quase extinção dos próprios dragões. É aqui que o tabuleiro muda completamente. Ok, vamos destrinchar isso porque a mecânica dessa transição é vital. Sem os dragões, os Targaryen subitamente se tornam apenas pessoas comuns com cabelos platinados. Uhum, literalmente. Eles perderam aquela grande vantagem tática que os colocava num pedestal acima de todas as outras casas nobres. E isso os deixou incrivelmente vulneráveis, tanto politicamente quanto militarmente. Correto? Correto. E o que é fascinante aqui é que, sem o poder de fogo para impor obediência, a coroa precisou começar a governar de verdade. Precisou negociar, ceder privilégios, Fazer política, né? fazer política, fazer alianças. A autoridade deixou de ser um fato da natureza e passou a ser algo que precisava ser constantemente provado. E é bem nesse cenário de fragilidade que, algumas décadas depois, surge a figura do rei Aegon IV. O famoso Aegon o Indigno. Esse mesmo,
que a história de Westeros carinhosamente apelidou de O Indigno. E olha, pelos relatos que pesquisamos, o apelido é mais do que merecido. Esse foi um rei que, cara, governava por caprichos absolutos. Ele incitava intrigas na própria corte, causava discórdia dentro de casa de propósito. Um caos. Um caos total. E a questão sucessória dele é uma loucura. Ele tinha um filho legítimo, o Daron II, que era um erudito, um cara metódico, pacífico, que preferia ficar com os mestres e os livros em vez dos generais. E o Aegon desprezava esse filho abertamente. Sim, ele não fazia questão nenhuma de esconder. Nenhuma. Por outro lado, o rei teve inúmeros filhos fora do casamento com mulheres nobres, que são os chamados grandes bastardos. E tinha um em especial, o Daemon Waters, que era um garoto carismático, forte, a cara do guerreiro perfeito. É então que o Aegon IV faz algo que parece desafiar qualquer lógica de governança. Ele pega a espada ancestral de aço valeriano da família, A lendária Blackfyre. a Blackfyre, usada pelo próprio Aegon no Conquistador. E em vez de passar essa lâmina para o herdeiro legítimo, para o Daron, ele dá de presente para o bastardo de 12 anos. E não para por aí porque a situação vai ainda mais fundo. No leito de morte, o Aegon IV decide simplesmente legitimar todos os seus filhos bastardos por decreto real. Nossa, isso é jogar uma bomba atômica no reino. Uma bomba. Do dia para a noite, o Daemon e os outros não são mais filhos ilegítimos. Eles entram oficialmente na linha de sucessão do trono. E isso abre caminho para o que as fontes chamam de Primeira Rebelião Blackfyre, em 1960, depois da conquista. Para ficar claro para quem está acompanhando a gente, vamos fazer uma analogia com o mundo corporativo. É como se um CEO, no leito de morte, deixasse a presidência da empresa para o filho estudioso, que tem o plano de negócios pronto, mas, ao mesmo tempo, entregasse as senhas do cofre, o controle acionário e a lista de clientes para um estagiário carismático e rebelde que todo mundo adora. A guerra era inevitável. É a tempestade perfeita. E para continuar nessa sua analogia corporativa, imagina que esse estagiário começa a andar pela empresa dizendo para os acionistas que se ele tem o cartão corporativo e a chave do cofre, ele é que deveria ser o verdadeiro CEO. O filho legítimo não tem o perfil, ele diz. Foi exatamente isso que aconteceu. E o fascinante aqui é a transferência de poder simbólico. Como assim? Existe um conceito medieval muito importante chamado autoritas, que a gente viu bem detalhado na tese. Tem a ver com autoridade moral e legitimidade indiscutível. Como não tinha mais dragão para botar ordem pelo medo, a legitimidade política passou a depender inteiramente de símbolos. A espada Blackfyre não era só uma arma, era o símbolo máximo da dinastia. Então entregar a espada pro bastardo não foi só dar um presente caro. Foi transferir autoritas. Exato. O rei estava basicamente dizendo que aquele que carrega a espada do conquistador é o herdeiro espiritual dele. E o Daemon até adota o sobrenome Blackfyre por causa disso, virando um símbolo para os nobres insatisfeitos. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque eu não estou convencido de que o reino ia entrar numa guerra civil sanguinária só por causa de ciúme de uma espada velha. Deve ter um motivo estrutural muito mais forte para metade dos lordes traírem um veio pacífico, né? Com certeza. A espada foi só a faísca. O barril de pólvora era um ressentimento cultural muito profundo. E aqui a gente entra no fator Dorne. O novo rei, o Daron II, conseguiu anexar Dorne aos 7 reinos, um negócio que ninguém tinha conseguido antes, nem com dragões. E ele fez isso com diplomacia. Só costurando casamentos. Sim, ele casou com a princesa dornesa Maira Martell e casou a própria irmã com o príncipe governante de Dorne, o Maron Martell. Na teoria, esse devia ser o maior legado diplomático da história de Westeros. Mas na prática, a nobreza odiou, né? Odiaram com todas as forças. E a gente precisa entender o porquê. Quando olhamos para as fontes, vemos que as chamadas Marcas de Dorne passaram quase 2 séculos em guerra constante. Foram gerações de famílias derramando sangue na lama para defender a fronteira. Tinha um ódio ancestral enraizado nessas famílias militares. Sim, é uma xenofobia muito pesada. E Dorne não era só um vizinho politicamente chato. Era um lugar radicalmente diferente do resto de Westeros. Eles tinham a influência do povo Rhoynar, o que trazia costumes que chocavam a elite. Como as leis de sucessão, certo? Isso. As leis lá eram igualitárias. O filho mais velho herda, não importa se é homem ou mulher.
como a gente vê com a Ariane Martel nos livros. E para os senhores conservadores do resto do continente, isso era um completo absurdo. Sem falar nas características físicas diferentes, pele mais escura e o fato de chamarem seus governantes de príncipes, não lordes. Então, olha só. A rebelião foi essencialmente uma guerra motivada por xenofobia. O rei Daron traz a esposa dornesa para a corte, enche o pequeno conselho de conselheiros estrangeiros e a elite surta. Exatamente. A narrativa da alteridade operou a todo vapor. Alteridade, a ideia de que o outro é uma ameaça. Exato. O outro sempre é visto como um perigo aos costumes conservadores. Os nobres Westerosi viam a corte como contaminada. Até o herdeiro do Daron, o Baelor Quebra-Lanças, sofria preconceito pesado só por ter cabelos escuros e traços dorneses. Diziam que ele não parecia um verdadeiro Targaryen. Uhum. E aí, lords militaristas como o Aegor Rivers, conhecido como o Aço Amargo, e o Sir Quentin Ball, o Bola de Fogo, olharam para o Daemon Blackfyre e viram a imagem clássica do conquistador. Quer dizer, o reino preferiu apoiar um bastardo com cabelos platinados do que um herdeiro legítimo que promovia a inclusão cultural. O racismo falou mais alto que o juramento de lealdade. Perfeito. O preconceito foi o verdadeiro combustível. E essa panela de pressão explodiu lá no ano de 1906, na famosa Batalha do Campo do Capim Vermelho. Caramba, e que batalha! Nas fontes diz que o campo ficou com esse nome porque o mato absorveu o sangue de mais de 10 mil mortos. Martelo e a bigorna. O príncipe Bayor, aquele que sofria preconceito, foi o martelo, atacando com lanceiros dorneses. E o irmão dele, o Myker, foi a bigorna, segurando a linha com os escudos. Mas pelo que eu li, não foi isso que decidiu a guerra. O verdadeiro ponto de virada foi um cara chamado Brynden Rivers, o Corvo de Sangue. Nossa, o Corvo de Sangue é uma figura à parte. É um personagem e tanto. Outro grande bastardo, só que esse era leal ao rei Daron. E ele tinha uma rivalidade secular com o Aço Amargo, líder rebelde, que envolvia até o amor da belíssima Shira Seastar. O que o Brynden faz no ápice da batalha? Ele lidera os arqueiros dele, os Dentes do Corvo, para um ponto alto e simplesmente fuzila o Daemon Blackfyre e os filhos gêmeos dele à distância. Sem nenhuma honra, né? Nenhuma. Acabou com a liderança da rebelião de forma cirúrgica e implacável. Mas isso levanta uma questão importante, sabe? Porque a influência do Corvo de Sangue ia muito além dos arqueiros. Ele era o mestre dos sussurros. Sim, a rede de espionagem. Ouvimos nas fontes que ele talvez usasse feitiçaria, que a rede de espiões dele era quase sobrenatural. O povo dizia que ele tinha 1000 olhos e mais um. Mas até que ponto as lendas de espionagem medieval se misturam com magia literal? Então, na Idade Média, a inteligência militar era muito confundida com feitiçaria. Pensa bem, antecipar um golpe antes dele acontecer era visto como algo místico. Se você sabia o que o inimigo ia fazer, só podia ser magia negra. Faz sentido. O camponês comum não entende como a informação viaja. O Corvo de Sangue personifica perfeitamente essa transição da guerra puramente física para a guerra de informações. A informação é poder. Mas isso nos leva diretamente ao uso explícito da magia como ferramenta de Estado, que é onde a nossa pesquisa de doutorado brilha. Ah, a tese sobre a Melisandre. Essa é a minha parte favorita. Porque mostra como o George R. Martin estrutura a verdadeira magia na obra dele, num contraste gritante com a fantasia clássica. Totalmente. A tese analisa a Melisandre, a feiticeira vermelha, não como uma maga genérica que solta raiozinho, mas como uma atualização de práticas mágico-religiosas das sagas islandesas medievais. Sim, a pesquisa traça paralelos diretos com a tradição nórdica. Detalhe é que a magia dela é baseada em sacrifício de sangue, visões proféticas e, surpreendentemente, controle sexual. A tese compara Melisandre às Volur, que eram profetisas nórdicas. Isso mesmo. E cita o uso do saídra, que são os cantos, e o galdr, os sons mágicos. Ela usa essa magia não de forma romântica, mas para criar um mito político. Ela convence o Stannis Baratheon de que ele é o herói profetizado, o Azor Ahai.
o que altera completamente o conselho político dele. Completamente. Ela não usa a magia como fuga, mas como um poder simbólico e estratégico absurdo. Pensa na magia das sanguessugas, por exemplo. Ela joga sanguessugas no fogo para amaldiçoar os reis rivais. Diferente do Tolkien, que tem um olhar mais romântico e nostálgico da Idade Média, o Martin traz um neomedievalismo que é sombrio, é cruel, e ele vê o sobrenatural através das lentes puras do controle político. Então, o que tudo isso significa na prática? No fundo, a Melisandre não é muito diferente de um lobista moderno ou de um conselheiro político ardiloso, certo? A diferença é que a moeda de troca dela envolve rituais de sangue em vez de pesquisas de opinião. Exatamente. E se conectarmos isso ao panorama geral que a gente vem discutindo, fica ainda mais profundo. Na literatura medieval e até na adaptação do Martin, a figura feminina mágica, feiticeira, era frequentemente descrita pela igreja e pela elite feudal como uma ameaça, a mulher como o outro. O alvo clássico das fogueiras, né? Isso. Mas o Martin subverte isso de um jeito genial. A Melisandre assume agência política total. Ela não morre na fogueira, ela é quem queima os inimigos na fogueira. A magia não serve para escapismo, serve como uma crítica severa à forma como o poder usa narrativas místicas para justificar atrocidades na guerra. Se você convence o exército de que tem Deus do seu lado, vale tudo. Tudo é permitido. É assustadoramente realista. É um mergulho insano na mente humana. Por que o universo do Martin cativa tanta gente? Justamente por isso. As guerras lá não são vencidas só no bater de espadas no capim vermelho. Elas são vencidas nas sombras do preconceito contra Dorne, Na xenofobia. na diplomacia complexa, no controle da informação com figuras sinistras como o Corvo de Sangue e, fundamentalmente, na apropriação do folclore e da fé pela Melisandre. Tudo, no final das contas, gira em torno de uma coisa só: controle do poder. Com certeza, a espada de fogo ou o dragão são apenas ferramentas diferentes para o mesmo objetivo velho conhecido da humanidade: dominar o outro. Pois é, isso me leva a um pensamento final bastante provocativo para deixar quem nos escuta refletindo até a próxima discussão. Fiquei curiosa. Se na fantasia de Westeros, os milagres e os direitos divinos são claramente manipulados por feiticeiras e conselheiros políticos nas sombras, para justificar o derramamento de sangue, a pergunta que fica é: quantas das grandes narrativas históricas e religiosas do nosso próprio mundo não foram cuidadosamente coreografadas por trás das cortinas? Nossa! Quantas não foram inventadas só para nos convencer de que a coroa, por pura coincidência, sempre esteve na cabeça certa? Fica a reflexão para quem está em casa. É um belo jeito de encerrar, vai deixar todo mundo pensando. Agradeço a companhia de todo mundo nesse mergulho e até a nossa próxima análise.